Olá, tudo bem com vocês? E agora eu tô voltando e essa é uma live de aquecimento para o nosso próximo webinar. Nessa live de hoje eu queria comentar sobre um estudo que foi feito na Universidade de Maryland sobre o perfil do empreendedor. Na verdade, qual que era o objetivo desse estudo? Era tentar identificar ou tentar estabelecer uma correlação entre a personalidade do empreendedor e o crescimento das organizações. E é um estudo bastante interessante que ele traz alguns pontos que eu acho importante a gente considerar em relação ao crescimento e à duração das empresas. Porque a gente sabe que tem um cálculo que é feito de que a maioria das pequenas e médias empresas elas não sobrevivem ao 5º ano. E isso não é um dado brasileiro, isso é um dado mundial, né? O que será que acontece que as empresas não sobrevivem mais do que 5 anos? E nesse estudo, ele analisa durante 6 anos o perfil de empreendedores que tiveram empresas que duraram um período de tempo maior. E ele elenca algumas características desses empreendedores que tiveram sucesso. Então, na verdade, assim, são empreendedores e empresários, né, de pequenas e médias empresas que sobreviveram aos primeiros 5 anos. Eu quero, nessa live, trazer para vocês quais foram essas características que ele identificou, porque quem me segue há algum tempo sabe que eu sempre bato naquela tecla do é super importante a gente trabalhar o mindset do empreendedor. E pouca gente trabalha com isso, mas isso é de vital importância, né? Porque o mindset é o nosso conjunto de crenças. Tem um post que eu fiz essa semana que eu falo justamente isso. E aí a gente tem 2 tipos de mindset, o mindset de crescimento e o mindset fixo. O que é o mindset fixo? São aquelas pessoas que acreditam que não adianta estudar, que aquela pessoa foi promovida por uma questão de sorte, e não existe mérito. Então são as pessoas que elas não se movimentam. Por isso que a gente chama de mindset fixo. E a gente tem também aquilo que a gente chama de mindset de crescimento. São aquelas pessoas que elas acreditam que todo o esforço delas tem um retorno. Então, se eu estudar, eu vou conseguir ser promovida, eu vou conseguir ter um emprego melhor. Se eu me esforçar no meu trabalho, eu vou ser reconhecida. Então, esse é o mindset de crescimento. E o que a gente fala? A gente fala que o empreendedor, ele precisa ter esse mindset de crescimento. E qual que é o legal da história, né? O que é a parte boa dessa história? A parte boa é que a gente consegue desenvolver esse mindset de crescimento. Ou seja, a gente consegue trabalhar com pessoas que têm um mindset fixo e mostrar para essas pessoas que elas podem mudar, que elas podem aprender e esse aprendizado vai trazer um retorno para elas. E eu estou falando de empreendedor, mas na verdade, mesmo nas empresas das áreas corporativas, eles valorizam esse mindset de crescimento. Então, quando eu trabalho com o empreendedorismo, eu tenho uma preocupação, Denise, tenho uma preocupação muito grande em trabalhar com essa questão do mindset, né? Como é que a gente pode trabalhar essa base no empreendedor para que as empresas elas sejam criadas e sejam feitas para durar muitos anos, né? E sair fora dessa estatística dos 5 anos, que, como eu disse, não é mérito do Brasil, é uma condição meio que mundial. E um outro ponto relevante que também é importante quando a gente olha o empreendedorismo em termos mundiais é que pelo menos 80% da economia funciona graças às pequenas e médias empresas. Ou seja, essas pequenas e médias empresas geram empregos, movimentam a economia, geram inserção social. Então, as pequenas e médias empresas, elas são muito importantes
para a economia como um todo. E trabalhar o mindset do empreendedor é a base de tudo. Então, apesar da minha metodologia falar bastante sobre empreendedorismo e falar bastante sobre marketing, mas o ponto de partida é o empreendedorismo. E por isso que eu trouxe esse estudo para mostrar para vocês hoje. Lembrando mais uma vez que isso é uma live de aquecimento de um webinar que vai acontecer no dia 31 de agosto. Então, esse estudo que foi feito pela Universidade de Maryland, cujo objetivo era fazer um confronto entre o perfil do empreendedor e o crescimento das empresas, traz para a gente alguns aspectos que são bastante relevantes. Eu separei aqui 6 aspectos que aparecem nesse estudo e que depois eu vou deixar na legenda do vídeo para vocês, quem quiser se aprofundar nesse tema, é bastante legal. Então, assim, a primeira coisa que eles perceberam é que existe uma motivação no empreendedor. E isso é uma coisa que a gente discute bastante quando a gente trabalha as questões do marketing digital, quando a gente trabalha com as empresas que querem atuar no digital, quando a gente trabalha com infoprodutos. Então, assim, o que a gente sempre bate na tecla é qual que é a sua motivação, né? O que te motiva. Então, na verdade, o empreendedor ou os empresários, eles precisam identificar essa motivação. Então, o que motiva essas pessoas a abrirem um negócio? E eu achei esse estudo bastante interessante porque uma das coisas que eu trabalho é a questão do Ikigai. Então, o que é o Ikigai? É aquela filosofia japonesa que diz que nós devemos buscar atividades que nós temos paixão em realizar, que existe uma demanda de mercado para aquilo, então tenho paixão por aquilo, o mercado precisa, eu sei fazer e o mercado está disposto a me remunerar por isso. Então esse é o Ikigai. E na verdade, quando a gente fala em Ikigai, o que a gente está buscando? A gente está buscando o propósito da empresa. Então toda empresa, a partir do momento que ela nasce, ela precisa identificar qual que é o seu propósito. E uma das coisas que eles falam neste estudo é justamente sobre você identificar qual que é a sua motivação. Ou seja, o empreendedor, o empresário precisa identificar qual que é a motivação dele para abrir esse negócio. E essa motivação é uma motivação situacional, ou seja, ela pode se alterar em função de determinadas condições. E aí, 2 coisas são importantes para essa motivação. Uma delas é a autoconfiança do empresário, ou seja, empreendedores e empresários são pessoas que têm uma autoconfiança muito forte. Então, eles buscam resultados e eles acreditam que eles vão conseguir, que eles vão atingir esses resultados. Mas uma outra coisa muito legal que tem nesse estudo é que há uma relação entre esse atingir o resultado com as metas. Então, de acordo com esses pesquisadores, empreendedores que têm metas claras são mais propensos a terem negócios que crescem, né, e que continuam crescendo após os 5 anos. Então, olha que bacana, a gente vive falando para as pessoas que elas precisam encontrar o propósito delas. E agora, o que a gente fala? Olha, você precisa identificar o seu propósito, você precisa alinhar esse propósito à sua confiança, à sua autoconfiança e trabalhar com metas. E o que é importante, e é muito importante a gente, abre aspas, nesse momento, que metas não são objetivos. E aí tem um monte de gente que confunde isso. E o ruim da gente confundir metas com objetivos é que isso pode causar uma frustração. Porque a meta, ela é um objetivo quantificado. Então, por exemplo, quando eu entrei para o digital, eu tinha o objetivo de fazer o famoso 6 em 7. Para quem não sabe, o que é o 6 em 7? É você faturar mais de 100 mil reais em
7 dias. Esse era um objetivo que eu tinha. Só que eu sabia que isso não era possível de uma hora para outra. Para que eu não me frustre, o que eu preciso fazer? Eu preciso quebrar esse meu objetivo em metas. Então, assim, eu quero faturar 100 mil em uma semana? Quero. Eu vou fazer isso de uma hora para outra? Não. Então, eu vou criando metas, eu vou dando um passinho de cada vez. Então, eu vou falar assim, bom, eu quero primeiro faturar 5 mil em uma semana, depois eu quero faturar 10 mil, depois eu quero 20 mil, depois eu quero 30 mil, até que chega um momento que o meu esforço, ao mindset de crescimento, o meu esforço, o meu conhecimento, o meu aprendizado vai permitir que eu chegue a esses 100 mil reais. Então, o que eu estou fazendo? Eu estou trabalhando com as metas, e isso é super importante. Estou trabalhando com os meus objetivos, que também é importante. Só que eu estou fazendo isso de uma forma bem pensada, bem escalonada. Abre aspas, né? Então, um dos abre aspas aqui é: quando a gente trabalha com metas, tem duas coisas que a gente precisa tomar muita atenção. Em primeiro lugar, eu não posso ter metas muito elevadas, porque as metas elevadas, elas desmotivam. Então, lembram-se, eu falei assim, eu comecei com o objetivo de ganhar 100 mil em uma semana. Agora, eu não tinha a meta de ganhar 100 mil em uma semana. Se eu tivesse essa meta, é óbvio, não consegui. Então, na minha primeira tentativa, eu ia desistir, porque eu ia falar, poxa, mas 100 mil é muito difícil, não dá. E ao mesmo tempo, eu não posso ter uma meta muito baixinha, porque senão eu vou procrastinando, eu vou protelando, eu vou jogando aquela meta lá para frente. Então imagina, qual que é a minha meta? Ganhar 1.000 reais, 1.000 euros por semana. Ah, isso é fácil, né? Se eu trabalhar 3 dias por semana, eu consigo. Então, por que eu vou começar agora? Então, o que eu vou fazendo? Eu vou empurrando. Então, regrinha super importante. A meta, ela tem que ser factível, ela tem que ser realista. Então, eu, empreendedora, o que eu preciso fazer? Preciso começar a estabelecer metas que sejam factíveis, que sejam realistas, que eu sei que eu consigo alcançar e eu sei que eu consigo realizar. Imagina o seguinte, quando eu trabalho diretamente com algum empreendedor, a primeira coisa que eu faço é: vamos analisar os teus custos. E vamos começar a estabelecer metas de faturamento. Então, o que eu estou fazendo? Eu estou amarrando custos com faturamento. E se eu percebo que esses custos são muito altos, o que eu faço? Vamos criar metas de custos para a gente conseguir reduzir o custo. E a gente precisa ficar o tempo todo trabalhando com essas metas. O tempo todo. Eu preciso ter as minhas metas de Instagram. Então, quantos seguidores eu quero ter? Quantas vendas eu quero fazer pelo Instagram? Quantas pessoas eu quero atingir? Tudo isso tem que ser medido. A gente tem aquilo que a gente mede. Então, o que a gente aprendeu com esse estudo da Universidade de Maryland? Que empresas que aprendem a estabelecer metas, elas têm uma chance maior de crescimento mesmo após aqueles 5 anos. Ou seja, são empresas que elas têm grandes chances de durar durante muito tempo. E aliado à meta, o que eles identificaram? Que existe a confiança do empreendedor. O empreendedor, ele acredita que ele vai conseguir atingir aquelas metas, vencer aquelas metas que ele se propõe. Uma outra coisa que aparece nesse estudo, e eu acho uma coisa muito importante, lembram-se, eles estavam fazendo o quê? Eles estavam comparando empreendedores que tinham negócios que cresciam, né, com o perfil do empreendedor. E aí eles identificaram que empreendedores que têm visão comunicada são empreendedores, eles possuem empresas com grandes chances de continuar crescendo após o 6º ano. E, gente, visão é uma coisa muito difícil de se perceber o que é. Então, assim, a visão, ela é muito particular do empreendedor, do empresário, do dono da empresa. Porque a visão, ela nasce da história de vida daquela pessoa. Como assim, Denise? A gente, ao longo da nossa vida, a gente vai desenvolvendo algumas crenças. De novo, olha o mindset aí de novo, né? O que é mindset? Conjunto de crenças. Ao longo da minha vida, eu vou desenvolvendo
um conjunto de crenças. E essas crenças é que vão embasar tudo na minha vida, inclusive a visão do meu negócio. Então, imagina o seguinte: se durante a minha infância eu fui tendo insights que mostravam que eu ia ser uma pessoa que fracassaria, que eu era uma pessoa, abre aspas, com pouca inteligência, eu era uma pessoa que tinha dificuldade de comunicação, tudo isso vai entrando pra gente e vai ajudando a construir as nossas crenças, são os nossos insights. Eu vou dar um exemplo muito bobo aqui. Aquela história de dinheiro é sujo. Assim, tem muita gente, muitas mães, e eu me incluo nessa lista, que fala assim: não, dinheiro é sujo, mexer com dinheiro tem que lavar a mão. E o que é isso? Então a gente vai criando uma crença de que dinheiro não é uma coisa boa, porque dinheiro é sujo, tem que lavar a mão para não ficar doente. Então isso vai compondo as minhas crenças. E quando eu tenho uma empresa, o que compõe a visão da empresa? As minhas crenças. Então o que forma a visão da empresa são as crenças dos empreendedores, as crenças dos seus fundadores. Quando a gente analisa uma empresa ou quando a gente analisa o perfil de um empreendedor e que a gente consegue descobrir que esse empreendedor tem algumas crenças que a gente chama de crenças limitantes, a gente começa a trabalhar com isso para tentar mudar essas crenças limitantes, para que ele perceba que ele pode sim, pode crescer e volta de novo o mindset de crescimento. Se você se dedica, você tem retorno, se você ajuda as pessoas, você tem retorno. Então, o teu propósito não pode ser simplesmente ganhar dinheiro. O seu propósito tem que ser contribuir com a sociedade, contribuir com as pessoas. Então, tudo isso vai ajudando a criar a visão empresarial daquela pessoa. Isso é muito doido. Por quê? É essa visão que diz onde o empreendedor quer chegar. Então, por exemplo, isso independe do tamanho da empresa, tá bom? Imagina o seguinte: quando a gente está fazendo planejamento estratégico, eu trabalhei 10 anos na Ródia, 20 anos na Ródia. Então imagina, quando a gente tentava fazer planejamento estratégico, uma das coisas que a gente fazia era criar a visão para os próximos anos. E na visão entra coisas do tipo: eu quero ser líder de mercado, quero ser reconhecido pela minha marca. Ou seja, a visão é tudo aquilo que a gente acredita que vai atingir. É tudo aquilo que eu acredito que eu posso abraçar. Isso que é a visão. Então, quando eu falo assim, olha, a minha visão é criar uma empresa e ser líder na América do Sul, isso faz parte daquele conjunto de crenças que eu carrego. Porque quando eu era criança, eu fui muito incentivada a mostrar que eu poderia sim ter grandes negócios, né, até internacionalizar. Agora, o que a gente precisa é comunicar essa visão para toda a nossa equipe. Então, olha só, duas coisas importantes. Primeiro, trabalhar as nossas crenças, né? Então, trabalhar o nosso mindset para a gente ter sempre um mindset de crescimento, ou seja, para a gente estar sempre buscando crescer, aprender, se movimentar. Porque quando eu passo para minha cabecinha o recado de que agora eu estou tranquila, a minha mente pode entender que chegou a hora de parar. E o universo não quer que a gente pare. Então, eu preciso fomentar no empreendedor essa crença de crescimento, que a gente vai estar sempre crescendo, que a gente precisa estudar, aprender. E é muito legal que isso vai aparecer daqui a pouco, lá na frente de novo, né? A história do mindset de crescimento. Então, número 1, eu preciso fomentar esse mindset de crescimento. Além disso, o que eu preciso? Eu preciso comunicar para minha equipe. Então, eu preciso externalizar isso. Eu preciso dizer para minha equipe que esse meu negócio que elas entraram hoje, a minha visão é ser líder na América do Sul. A minha visão é ter uma marca reconhecida, porque eu preciso convencer as pessoas da minha visão, eu preciso convencer as pessoas que a minha visão ela é factível, eu preciso criar metas em cima da minha visão, e se você quiser que as pessoas abracem a sua meta, você precisa convencê-las de que sua meta
É uma meta real, factível e que todos ganharão com essa meta. Então, olha só como está tudo interligado e interrelacionado. E o que esse estudo mostrou? Que aquelas empresas que têm uma visão comunicada, elas têm grandes chances de continuar crescendo após o 5º ano. E o que entra nessa visão? Entram coisas do tipo aspirações de crescimento, né? A gente comunicar que, olha, a gente pretende crescer nessa empresa, esse negócio que foi feito para crescer, é um negócio que não foi feito para acabar amanhã, a gente a cada ano quer crescer mais um pouquinho. Isso tem que ser falado, tem que ser externalizado. Tópicos referentes à imagem da empresa. Então, assim, eu quero fortalecer a imagem da nossa empresa, eu quero fortalecer a nossa marca. A gente sempre tem que passar uma visão positiva para o mercado, a nossa empresa está aqui para ajudar as pessoas. Então são coisas que precisam ser verbalizadas. A gente tem que falar de rentabilidade, né, com os nossos funcionários. Qual que é a minha visão de rentabilidade? O que eu acredito que seja uma boa rentabilidade para o meu negócio, para a minha empresa? Eu tenho que falar de sobrevivência. O que eu preciso para sobreviver nesse negócio? O que eu preciso para sobreviver nesse mercado, né? Nessa empresa que a gente está abrindo agora. Eu preciso falar sobre carreira. Então, o que para mim, empreendedor, é importante e o que é importante para os meus funcionários? Qual que é a minha visão de carreira para eles? Eu preciso sim compartilhar isso com eles. Preciso falar sobre inovação. Qual que é a minha visão de inovação? Como é que a gente pode fazer para cada vez mais ser uma empresa inovadora, ser uma empresa que valoriza a criatividade dos funcionários? Eu queria, quem tiver algum comentário sobre toda essa visão, né, essa forma de encarar o negócio, né, a importância da visão da empresa, a importância da visão do empreendedor, da visão comunicada, estabelecimento de metas, propósito, autoconfiança, né, e como a gente transmite isso para a nossa equipe. Se vocês tiverem algum comentário, podem colocar, que vai ser muito legal, vai ser muito bacana a gente discutir isso. Uma outra coisa que aparece na pesquisa é a paixão do empreendedor e a tenacidade do empreendedor. O que é paixão? Paixão, eu amo fazer isso e eu transmito essa minha paixão para minha equipe, né? Quanto mais eu conseguir ser clara em relação à minha paixão para minha equipe, mais chances de crescimento eu tenho. E a tenacidade, o que é essa tenacidade? É a tal da resiliência. Então, assim, a minha paixão, ela caminha de mãos dadas com a tenacidade. Quem é empreendedor sabe que é muito difícil ser empreendedor em qualquer lugar do mundo, né? Não é só no Brasil, isso é em qualquer lugar do mundo. Porque a gente apanha todos os dias, né? Então a gente fala assim, eu tenho que matar um leão por dia. Só que a gente é a resiliência. Então, eu falo assim, eu gosto tanto disso que eu faço, eu acredito nisso que eu faço, eu tenho tanta confiança nisso que eu faço, né, que eu apanho e levanto, eu caio e levanto. Isso é a resiliência. Eu não gosto muito, por isso que eu prefiro esse termo tenacidade, porque no Brasil, quando se fala em resiliência, é feita uma tradução muito mal feita, que é a história da mola, né? Ser resiliente é a mola que contrai, expande, contrai, expande, contrai, expande. Isso quer ser resiliente. Eu não acho que é bem assim, porque eu acho que a mola que contrai, expande, uma hora ela arrebenta. Então eu acho que ser resiliente é a gente aprender para a próxima vez que a gente cair, o tombo não ser tão grande, né? Para mim, ser resiliente é isso. Então, como empreendedora, eu me considero uma empreendedora resiliente, porque eu já caí, já levantei, já caí de novo, levantei de novo. E a cada tombo é um aprendizado. Então eu gosto mais do termo tenacidade do que do termo resiliência. Mas enfim, no Brasil a gente usa muito mais o termo resiliência. Então, a paixão ligada à tenacidade, a paixão ligada à resiliência. Então vamos buscar de novo o Ikigai. O que é Ikigai? É você ter paixão pelo que você faz. É você saber aquilo que você faz. E saber fazer bem aquilo tem tudo a ver com você pesquisar, você estudar, você buscar crescer sempre. Olha aí de novo o tal do mindset de crescimento, mostrando que eu tenho que estar sempre
aprendendo, tenho que estar sempre me movimentando. Para quê? Para que a minha empresa continue crescendo. E aí, o que eles identificaram nesse estudo? Que a gente percebe a paixão na extroversão, abre aspas. Empreendedores, empresários que são mais extrovertidos, né, ou que transparecem mais a sua paixão, né, que mostram para as pessoas a paixão que eles têm pelo negócio, são aqueles que provavelmente irão crescer muito mais, porque eles conseguiram fazer uma correlação entre essa extroversão e a paixão. Empresários que mostram energia e ambição, né, que eles conseguem extrapolar isso, as pessoas percebem isso. Vontade de realizar uma tarefa, vontade de realizar uma tarefa em prol de um bem maior. Então, assim, eu quero fazer isso, quero fazer bem, porque eu sei que isso será bom para as pessoas, né? Então, isso que eu estou me empenhando, isso que eu estou me dedicando hoje, com certeza vai trazer um resultado positivo para mim, claro, mas também para as pessoas, para a sociedade. Num patamar um pouquinho mais elevado, eles correlacionam essa paixão com as estratégias competitivas. Então, como que esses empresários, eles trabalham as estratégias deles baseados na paixão, e também isso vai aparecer na estrutura organizacional das empresas que eles comandam. Ou seja, toda aquela paixão que eles têm pelo negócio deles está enraizado na empresa, está enraizado na estrutura da empresa, na forma como eles tratam os funcionários, na forma como eles tratam os clientes, na forma como eles se comunicam com o mercado, com seus fornecedores. Então, tudo isso são fatores que contribuem para o crescimento da empresa. Depois, uma outra coisa que eles colocam é que o empreendedor, ou pequeno e médio empresário, ele está muito mais próximo da empresa do que um grande executivo. Isso é fácil de perceber. Por exemplo, o executivo de uma grande empresa, ele tem as metas, tem os objetivos, que são as metas e os objetivos da organização. Tá, isso daí vai impactar no salário dele? Vai. Isso daí vai impactar no bônus dele? Vai. Mas quando você vai para a estrutura da pequena e média empresa, quando você vai para a estrutura do empreendedor, isso está muito mais enraizado na figura dessa pessoa, na figura do fundador. Então, o desempenho da organização, para ele, é o desempenho dele. Então, a atuação dele é muito mais próxima das pessoas do que de um CEO de uma grande empresa, por exemplo. Porque aquela empresa é a vida dele. Então, ele se apaixona por aquilo, ele vive muito mais aquilo, ele se aproxima muito mais das pessoas, porque é a forma que ele tem, ou é a forma que ele entende, que assim ele vai conseguir obter mais resultado. Depois, uma outra característica é a autoeficácia, que é desenvolvida através do treinamento. Então, o que esses empreendedores que tiveram essas empresas bem-sucedidas, o que eles perceberam? Eles perceberam que eles precisavam ser treinados. Eles precisavam se aprofundar em alguns temas. Então, imagina o seguinte, era um engenheiro que entendia muito de engenharia, mas entendia pouco de finanças. Então, esse engenheiro sabia que ele precisava estudar um pouquinho mais de finanças para o negócio dele. Ou era um médico que ele percebia que ele entendia muito pouco sobre recursos humanos. Então ele foi aprofundar o conhecimento dele em RH. Ou seja, estes empreendedores que tinham empresas que cresceram mais que 5 anos, investiram também no treinamento e na sua formação. E aí entra o 6º ponto da pesquisa, que é a questão do soft skill. Ou seja, empreendedores, empresários de empresas que cresceram além do 5º ano eram empreendedores que investiram na sua soft skill. O que é soft skill? São aquelas habilidades que a gente chama de habilidades sociais, né? As habilidades transacionais. Ou seja, eu tenho que ter uma habilidade técnica? Tenho, claro que eu tenho. Se eu estou criando um infoproduto para a área de educação física, eu tenho que entender de educação física.
Se eu estou criando um infoproduto para a área médica, eu tenho que conhecer bastante da área médica. O que é isso? São as competências técnicas, né? As hard skills. Então, o empreendedor sabe que ele precisa ter boas competências ou fortes competências técnicas. Mas esses empreendedores, empresários que foram entrevistados, eles sabiam que além dessa competência técnica, eles precisavam investir nas suas soft skills. E, que é muito legal, eles precisavam investir em recursos que favorecessem o desenvolvimento destas skills, o desenvolvimento destas habilidades. Então eu vou deixar para vocês disponível esse estudo para que vocês possam ter uma ideia de quais são as competências, né, quais são os perfis, né, que os empreendedores têm. E é importante que a gente entenda isso e que a gente trabalhe com isso e que a gente saiba identificar aonde estão as nossas limitações, quais são os pontos que eu preciso investir, quais são os pontos que eu preciso trabalhar para ter uma empresa que seja uma empresa campeã, né? Para ter uma empresa que, eu costumo falar assim, o que é uma empresa campeã? Uma empresa campeã é aquela que vence, é aquela que está há muito tempo no mercado, é aquela que se destaca em relação aos concorrentes, é aquela que mora no coração do cliente, é aquela primeira a ser lembrada quando o cliente precisa daquele produto. Isso é uma empresa campeã. Agora, todo campeão que a gente conhece, né, não nasceu campeão. Então, se a gente for pensar no Oscar do basquete, ele é um campeão, mas ele não nasceu campeão, né? Atrás desse campeão existe muito suor, muito treino. E são coisas que a gente precisa trabalhar. Então, e aí a importância do mindset crescimento, né? Então eu preciso treinar, eu preciso aprender, eu preciso estudar e eu preciso formar esse mindset, né? Ou essa mentalidade, ou essa crença de crescimento, essa crença de campeão, essa crença de vencedor. Bom, como eu disse no começo, né, essa é uma live de aquecimento do webinar que vai acontecer no dia 31. Para quem não me conhece, meu nome é Denise Cury, eu sou doutora em engenharia de produção e na internet eu trabalho com desenvolvimento de empresas e transformo empresas em negócios campeões. Então, se você ainda não me segue, aproveite a oportunidade de me seguir e compartilhar as minhas publicações para que mais pessoas me sigam e a gente consiga ter cada vez mais empresas campeãs, porque, claro, né, que eu sou uma empresária, eu sou uma empreendedora e tenho uma visão comercial, mas para que a minha empresa sobreviva, para que a sua empresa sobreviva, a gente precisa ter no nosso país, né, e aí vale Brasil, vale Portugal, vale África, Angola, né, pessoas que me seguem de vários países, a gente precisa ter no nosso país empresas que sejam fortes, que sejam vencedoras. É a corrente do bem, né? Empresas vencedoras, elas criam mais empresas vencedoras. Eu fico à disposição de vocês. Se vocês quiserem me enviar perguntas no direct, eu estou sempre respondendo e me acompanhem, né, nas redes. Lembrem-se, super importante, vamos procurar o nosso Ikigai e trabalhar bastante as nossas crenças de crescimento, tá bom? Beijo!